Tainá Faria, de 26 anos, mulher negra da cidade de Araraquara, no interior paulista, é eleita deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Para saber quais serão suas principais bandeiras de luta na Alesp, o maior legislativo do Brasil, nós conversamos agora com ela, a deputada eleita Tainara Faria. Olá, Tainara Faria, prazer recebê-la e parabéns pela sua eleição como deputada estadual aqui em São Paulo. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Cosmo. Olá, Ana Rosa também. Olá para todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo Brasil TVT. Para mim é uma honra e um orgulho poder conversar com vocês, ainda com a ficha que não caiu, né, dado o tamanho da responsabilidade que assumo a partir de março, mas muito grata pela oportunidade de representar o estado de São Paulo. Tainara, 26 anos, jovem, mulher negra. Aliás, já parlamentar, porque vereadora na cidade de Araraquara, atualmente vice-presidenta da Câmara aí dos vereadores de Araraquara. Como é que é isso? 26 anos, já eleita deputada estadual no maior estado da federação e maior legislativo do Brasil, Tainara. Olha só, eu comecei a minha jornada política em 2008. A minha mãe sempre trabalhou em 2 empregos, então como não tinha com quem deixar a mim e aos meus irmãos, ela nos levava junto na época de campanha na cabo eleitoral, né? Então essa é a minha 8ª eleição, a 3ª que eu disputo, e eu tô dando essa volta ao mundo para explicar para vocês. Em 2014, eu decidi que eu não balançaria mais a bandeira dos outros, nem entregaria o papel dos outros, e que seria candidata. Então eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em 2015 e 2016 saí candidata sendo eleita a mulher mais votada do Legislativo Municipal e a primeira mulher preta, né? Em 2020 a gente reelege com uma aprovação, né? A gente elegeu com mais votos do que foi eleito na primeira vez, e aí agora essa grata surpresa de 91.388 votos pelo estado de São Paulo. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho, de muita responsabilidade, mas, como vocês bem colocaram, a experiência do Legislativo Municipal me preparou para que eu pudesse assumir agora o cargo na Alesp. Tainara, queria perguntar para você sobre esse processo eleitoral. Você que é do interior de São Paulo que a gente conhece, tem uma massa conservadora, reacionária de população. Você é uma mulher preta, LGBTQI, se colocando na campanha pelas pautas progressistas sempre. Como foi essa campanha? Claro que você rodou bem mais do que só o interior, mas você é advinda desse interior de Araraquara. Queria que você comentasse como foi fazer essa campanha, essa correlações de forças, ganhar com um número tão expressivo aí na sua cidade, o que isso tudo representa para você. Que legal, Ana, você fazer essa pergunta, porque, para vocês terem uma ideia, eu sempre falava para minha coordenação, a campanha na capital tinha uma configuração completamente diferente da campanha no interior. Eu sou a mesma candidata em todos os lugares, mas há alguns temas que a gente explora muito mais em alguns lugares do que outros. Então, aqui na minha região, nós tivemos Motuca, Américo Brasiliense, Rincão, onde eu fui a candidata mais votada dentre todos os candidatos. Foram quase 18 mil votos só em Araraquara, o que mostra, eu sempre falava nas plenárias, né, que a gente fala, santo de casa não faz milagre. Né? Não que eu tenha feito milagre porque não sou santa, mas quando a aprovação vem daqueles que te conhecem, ela tem muito valor. Porque dentro da minha casa, do espaço onde eu legislo, na região que de alguma forma tem relação com a minha cidade, nós termos essa aprovação é fantástico. Mas aqui a gente tem que trabalhar de uma forma onde as pessoas compreendam a questão da geração de emprego e renda. Desenvolvimento econômico é extremamente importante, a habitação de interesse social, são essas as pautas em que o interior está interessado em discutir, para além de eu ser uma mulher preta, LGBT, jovem do interior do estado. Já a capital, por mais que em alguns espaços também queira discutir esses temas, a questão identitária, ela pega muito mais. Por eu ser preta, por eu ser jovem, por eu ser LGBT. Então, mostrar para a capital a minha capacidade de discutir desenvolvimento econômico, discutir educação, saúde foi fundamental, né? Porque não era apenas uma figura representativa, mas com capital político para discutir as questões mais importantes do nosso estado. E para o interior também, demonstrar minha capacidade de articulação e de discutir, além de ser uma mulher preta, enfim, jovem, isso foi muito importante. Então,
as configurações são completamente diferentes, por isso que eu sempre reforço a importância de tratarmos com muito cuidado e um olhar carinhoso para o interior nesse segundo turno. Tainara, você é da cidade de Araraquara e, aliás, Araraquara tem 2 deputadas eleitas, você e a deputada Márcia Lira, que foi reeleita deputada estadual, isso é muito importante. Agora, em se tratando da tua eleição, especificamente para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, chegar num ambiente como esse, ainda mais vinda do interior, mulher preta, LGBTQIA+, você sabe que tem vários desafios pela frente. Como é que está a tua cabeça e como é que você pretende trabalhar para implantar essas bandeiras de luta, sabendo, sobretudo, que não, esse ano, não só aqui em São Paulo, mas para o Congresso Nacional, quando a gente fala de LGBTQIA+, um avanço muito grande com a eleição de 2 mulheres trans que irão representar a população LGBTQIA+, no que diz respeito à população trans, no Congresso Nacional. Perfeito, perfeito. Eu fiquei muito feliz, é importante colocar isso, fiquei muito feliz com a eleição de mulheres trans, a Érica Hilton é minha amiga pessoal, a Duda não é minha amiga, mas a minha alegria em vê-la eleita também foi a mesma, e ver o aumento das bancadas LGBTQIA+, assembleias afora, foi muito importante. Agora, é importante colocar que eu fui formada, vamos dizer assim, numa escola que é a Câmara Municipal de Araraquara, onde eu fui base do governo Edinho por 6 anos, né? Agora completando 6 anos. Então, esses 2 mandatos me deram subsídio suficiente para conseguir dialogar com o diferente, porque diferente de quando a gente é oposição, que você bate, que você discute, que você, enfim, tem uma liberdade maior para dizer aquilo que você pensa, independente de corrente, qualquer coisa. Quando você está na base de um governo, a sua tarefa é articular para que você consiga aprovar as questões colocadas pelo governo. Veja, o Edinho não tem a maioria aqui na Câmara. Então, todo momento há um exercício para compor a maioria. Isso me prepara para dialogar com o diferente, porque a política é isso, a democracia é isso, não é só as minhas ideias, aquilo que penso, aquilo que represento, mas conseguir encontrar um ponto comum entre aquilo que outras pessoas também pensam e o que é melhor para elas e o que é melhor para os grupos que eu represento. Por isso eu tenho tranquilidade de dizer que esses 6 anos me prepararam para dialogar com o diferente. Errei muito na política, porque eu não sou de família de político. Fui eleita com 20 anos de idade, vocês imaginam. Então eu não tive uma escola para saber como me portar, como fazer. E eu tinha um princípio comigo que eu deveria levar para a política a minha feminilidade, a minha negritude, a minha orientação sexual. Eu deveria estar na política não para reproduzir os padrões héteros normativos, mas para levar quem eu sou, né? Então essa escola desses anos, sendo quem eu sou e conseguindo conquistando o respeito dos demais. Vejam bem, aqui eu converso com pastores, aqui eu converso com pessoas da extrema-direita, a gente tem que compor maioria a todo momento. Então, isso me preparou para lidar com uma Lesp que eu vi uma configuração que ela não é 100% de esquerda, lógico, nem deveria. A gente precisa de pessoas representando todas as camadas sociais. Então, eu estou muito tranquila mesmo. Eu não consegui parar ainda para pensar direito nisso. Estou muito na tarefa do segundo turno, mas tenho tranquilidade que a gente vai conseguir aprovar nossos projetos. A posse, né, Tainara? Desculpa, Ana. É em março do ano que vem, tem um tempinho ainda para pensar com carinho em tudo isso, né? Tem Exatamente, sim. 15 de março é a posse da Lesp aqui em São Paulo, né? Tainara, então vou aproveitar agora que a gente está chegando no final da entrevista, não poderia deixar de perguntar, você como uma pessoa jovem, formada em Direito, no sistema ProUni, agora, nessa última semana, o Ministério da Educação congelou mais uma parcela de um orçamento das universidades federais que vai deixar a operação quase impossível, né? Eles estão agora, nessa última quinta e sexta-feira, eles reviram, falaram que não é bem assim, não há muita transparência nesses valores que vão ser congelados e tudo mais, mas eu queria te ouvir sobre esse acesso à educação e qual que é a importância dessa pauta da educação para o seu mandato que começa no ano que vem. Ana, eu fiquei extremamente triste, não é só nisso que a gente não tem transparência nesse governo, porque a educação é fundamental. E se não fosse o meu direito à educação garantido, provavelmente eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Vejam, políticas sociais, políticas públicas tutelaram meus direitos mais básicos. A alimentação, pelo Bolsa Família, eu fui beneficiária. O ao teto, que minha mãe, ela conquistou uma casinha do Minha Casa Minha Vida,
R$ 67 a parcela. E a educação? O ProUni, ele fez com que eu não gastasse, que eu não tinha e não tenho, R$ 60 mil, que seria o valor total da minha faculdade ao final do curso, de 5 anos de Direito. Então, o ProUni, ele garantiu que eu tivesse acesso à educação de qualidade. Eu sou muito honrada por ter também tirado a OAB antes de terminar o curso de Direito. Veja, eu estava no 5º ano de faculdade, 1º ano de mandato, conquistei a OAB. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes falam que o ProUni, falam que as cotas colocam pessoas que não têm condições e capacidade para terminar o curso. Então isso para mim é importante colocar, que eu só precisava de uma oportunidade de acessar a faculdade de Direito. E agora esses cortes, um país que não valoriza a ciência, um país que não valoriza a educação, não pode ser um país próspero. Nós precisamos investir cada vez mais a saúde, a educação. Não é gasto, é investimento. Eu concordo quando o presidente Lula fala isso, outras pessoas falam isso. Não é gasto, é investimento. Quando nós tivemos aquela PEC do fim do mundo, que congelou os investimentos na assistência social, na educação e na saúde por 20 anos, já foi muito difícil. Agora, o MEC anunciar esses cortes tremendos que vão desmontar as universidades que já estão deixadas de lado é muito triste. Veja, há mais ou menos um mês, eu estava no meio da campanha e fiquei sabendo que em Rio Claro, a Unesp de Rio Claro tinha pegado fogo, né? Então, o patrimônio público, o patrimônio histórico, a ciência que ali era produzida sendo queimada em chamas pela falta de investimento. Não há manutenção nos prédios, não há um zelo, um cuidado. Ainda mais com os professores, ainda mais com os alunos. A permanência estudantil hoje é um lixo. Perdão pela palavra, nós não temos mais o bandejão, o restaurante universitário para garantir que o aluno hipossuficiente consiga comer. As políticas de moradia, o acesso à educação por si não é o suficiente, a gente precisa falar da permanência. Então, o nosso mandato vai defender com veemência os investimentos na educação. Nós vamos trabalhar muito para que os recursos venham não só da esfera estadual que eu trabalho, mas articulando a nível nacional para a gente conseguir dar à educação o suporte que ela precisa para se desenvolver. E a educação, eu falo, desde o prédio até a pessoa que limpa o chão da faculdade, o aluno, o professor, todos eles. E a gente tem que se revoltar nesse momento. Porque se não fosse a ciência, a vacina que nós vimos aí da Covid, se não fosse a ciência, nós não teríamos salvado milhões e milhões de brasileiros. Foi pela ciência que nós conseguimos garantir que hoje nossa vida estivesse voltando ao normal. E a ciência passa pela educação, né? Então, fortalecer as instituições de educação para nós será fundamental. Nara, te ouvindo falar sobre oportunidade, me veio à mente aqui à cabeça uma música da Bia Ferreira, Cota Não É Esmola. Porque muita gente fala que cota racial da universidade é esmola. Mas não, isso é uma reparação histórica de anos que levou a população preta para fora das universidades. E com a política de cotas, deu uma equilibrada e levou isso. E você traz como exemplo, você foi cotista, você foi ProUni. E uma palavra-chave, bastou política pública para proporcionar possibilidades, oportunidades. Diante disso, como é que foi a reação da mãe? A mãe que trabalhou, que levava você junto para o trabalho, dos irmãos, fala para a gente, traz essa coisa aí, essa expectativa de casa, de ver a filha tão nova eleita deputada estadual. Coisa linda. A minha mãe que foi trabalhadora doméstica, eu estou aqui procurando uma foto para mostrar para vocês. Minha mãe que foi trabalhadora doméstica, ela que hoje é servidora pública com salário mínimo do mínimo. Eu dei um sorriso quando você falou de Bia Ferreira, porque é minha amiga, frequenta a minha casa, uma grande pessoa, uma artista ímpar, está lançando uma música, inclusive hoje, lançou meia-noite, e cota realmente não esmola. Por isso que para mim foi importantíssimo colocar a fato de eu ter tirado a OAB antes de terminar a faculdade. Só precisava mesmo dessa oportunidade. Vejam só, essa aqui é uma foto, acho que vai refletir, vocês não vão conseguir ver direitinho. Eu beijando a minha mãe, foi assim que eu celebrei a vitória, porque eu dediquei a ela, a minha mãe, uma mulher preta que sofreu violência doméstica durante muitos anos da vida dela. Eu fui a primeira da minha família a fazer universidade, da parte da minha mãe, que são todas pessoas pretas, então foi por essa oportunidade, e não foi por falta de esforço da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, que elas não conseguiram acessar o ensino superior. Não foi por falta de dedicação. Essa coisa da meritocracia não vale nada para nós, porque elas são mulheres que se empenham, trabalham coisa de 12 horas por dia, fazem bico, e mesmo assim não têm oportunidades nesse estado que é racista. O Brasil é um estado racista, né? Então a gente precisa gerar oportunidades. Salvo o melhor juízo, eu não lembro qual foi o prêmio, mas eu acho que foi o Grêmio, acho.
quando a Viola Davis ganhou, ela disse o seguinte: a única coisa que separa uma pessoa preta de um Grammy é a oportunidade, porque não tem como você ganhar um prêmio de um papel que você não fez. Então, dê um papel para uma pessoa, dê uma oportunidade para que ela se sobressaia. Ontem eu tive a oportunidade de assistir aquele A Mulher Rei e eu falei, meu Deus, se eu tivesse um filme desse como exemplo quando eu era pequena e soubesse que nós podíamos fazer tudo isso, né? A referência é algo fundamental. Então, existem alguns textos que muito me emocionam, que me mandaram, né, parabenizando, que falam sobre o olhar das meninas pretas quando viam que era eu que estava no panfleto e elas também. A política vai mudar através disso, e quando as pessoas chegarem ao poder, mais oportunidades serão criadas, né? Não é esmola mesmo, não é favor. A gente paga impostos, o Estado precisa devolver para a gente. E aí, para encerrar minha resposta, eu sempre falo que não adianta a gente dar o omeprazol, que é um remédio para o estômago, para quem está com dor de cabeça. Muitas vezes a gente fala que, mas lá nos Estados Unidos funcionam. E eu falo, gente, aqui é Brasil. O remédio que funciona lá não funciona aqui, porque aqui foi colonizado para ser explorado. Lá foi colonizado para evoluir. Então, nosso país foi explorado, o povo preto foi escravizado por mais de 330 anos, o último país da América Latina a abolir a escravização do povo preto. Então, há de se fazer uma reparação histórica com o povo preto nesse país e reforçar as políticas afirmativas, as políticas públicas que garantam aquilo tudo que está escrito na Constituição. Cara, o nome da sua mãe, por favor. Ritinha, Rita de Cássia Ferreira Laurindo. Um beijo para dona Rita. Olha, fala para ela que nós ela vai ficar muito feliz. Um beijo para dona e mostra para ela, um beijo para dona Rita. Com certeza. Eu vou mostrar porque eu falo para todo mundo que ela é a minha primeira dama para sempre, independente de quem passar pela minha vida, minha mãe sempre será minha primeira dama. Então ela fica felizona, ela se acha famosa. Eternamente. Tainara, então te parabenizando mais uma vez por essa eleição tão representativa e desejando um bom mandato para você na Alesp, porque mandato você já está na Câmara de Vereadores aí de Araraquara, mas agora num campo ali estadual da Alesp. Então conversamos com a Tainara Faria, que é vereadora na cidade de Araraquara e eleita para um novo mandato como deputada estadual. Muito obrigada, Tainara, por conversar com a gente hoje. Obrigada, Ana. Obrigada, Cosme. Eu fico à disposição de vocês da TVT sempre, viu? Beijo no coração. Até logo.